Quando a gente fala de início da travessia na história da Alice, ela começa com uma queda, né, e ela vai correndo atrás do coelho e ela cai. O que que pode simbolizar essa queda? E eu falo pode, porque essa interpretação e tudo que eu trouxe aqui é a interpretação que eu fiz dessa história. Mas a queda ela simboliza várias coisas na nossa vida, ela pode simbolizar os momentos das nossas quedas, assim como a Alice ela dá aquele tropeço porque ela está correndo, porque ela está ouvindo alguém falar que ela está atrasada, né. "Ai, você está atrasada, você tem que ir logo, você tem que fazer logo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá". E aí ela fica atordoada e ela sai correndo, aí ela, puf, ela cai, e aí ela vai mergulhar num mundo totalmente diferente. E esse momento da queda, ele é muito importante, porque é um momento onde ela se sente perdida. Então vamos trazer tudo isso para a nossa vida. Quais são os momentos onde a gente fez isso, a gente vivenciou quedas que fez com que a gente se sentisse totalmente perdida? E muitas vezes as nossas maiores travessias, as travessias de maiores lições, de maiores transformações na nossa vida, começa com uma queda. E aí isso pode significar eu estar mudando de emprego, eu perder o emprego, eu perder uma pessoa querida, eu finalizar uma relação e ter uma dor em relação a isso, pode significar uma doença e a gente está olhando, né, dentro do Outubro Rosa para essa questão de autocuidado, de como a gente pode somatizar as coisas no corpo. Então quantas doenças, né, da nossa alma, da nossa mente e do nosso corpo, elas não começam porque a gente estava fora de órbita, a gente não estava vendo o que estava acontecendo ao nosso lado, e a gente se deixou levar. Até o momento que o nosso corpo ele fala assim: "Espera aí, vamos dar uma chacoalhada para poder fazer a atenção aparecer". Então esse momento simbólico onde a Alice cai, é justamente o momento aonde ela tem a queda simbólica que a gente também pode trazer para a nossa vida. Eu tenho uma história que não vou compartilhar hoje aqui com vocês, mas de uma doença que foi por muito tempo um desafio para mim, e essa doença foi a minha principal queda que me tornou a pessoa que eu sou hoje, que me fez olhar para o meu autoconhecimento, me curar, e as ferramentas que eu consegui utilizar para mim, para me curar, hoje eu trago para vocês que estão aqui. Mas eu não era essa pessoa antes de eu ter a queda. Aí tem gente que pergunta: "Ah, mas precisa disso?". Às vezes a gente precisa. Nem sempre, não é necessário. A gente pode adquirir consciência, a gente pode adquirir transformação de várias formas, mas muitas vezes a gente está tão perdida num caminho, a gente está olhando tanto para fora, tanto para os outros, que se não houver uma queda muito brusca, a gente não olha para a gente. E o Outubro Rosa ele traz muito isso, olha, vamos focar, porque talvez até agora, desde o começo do ano, você não olhou para você. Por que que a gente tem um mês inteiro dedicado ao autocuidado feminino? Porque talvez a gente pode falar isso, né, "Nossa, passou o ano inteiro e eu não lembrei de olhar para mim". E a gente já está encaminhando para o final do ano e a gente não fez o básico do nosso autocuidado. Então ele é tão necessário que a gente tem um mês para ficar falando o tempo inteiro e lembrar a gente disso. Então as quedas elas também podem simbolizar isso. Então a Alice ela tem aquela primeira queda, mas que vai levar ela a uma jornada de transformação essencial para ela. E é assim que a gente começa, né. Eu quero perguntar para vocês, o que é que faz vocês estar aqui hoje? O que que vocês estão buscando ao estarem aqui? Que é muito além do que eu vou falar, vocês estão aqui por vocês. Estão aqui porque tem alguma coisa que vocês estão buscando, e o que que é isso que vocês estão buscando? É extremamente importante que vocês saibam por que que vocês estão aqui. "Ah, Nath, não sei, mas eu estou sentindo que era para eu estar aqui. O meu corpo pediu, o meu coração chamou". Perfeito. Porque você vai falar: "Eu estou aqui por um chamado do meu coração, porque eu quero atender esse chamado". Então, no fundo, mesmo quando você acha que você não sabe, você sabe. Esse mergulho que a gente fez foi para a gente abrir o inconsciente e falar assim: "Oi, eu estou aqui, agora eu quero trazer para a consciência algumas coisas que eu não estava vendo". Então, ó, e aí o que que a gente vai fazer aqui? Ajudar essa travessia a ficar mais gostosa, a ficar mais leve, porque tem dor em algumas partes dessa travessia, mas a gente também não precisa olhar para a dor de uma forma tão difícil, a gente não precisa se entregar a ela, e é algo que eu falo sempre nos encontros que a gente faz aqui.
algumas coisas podem doer, né, e quem participa de constelação familiar sente isso no corpo. Quando vocês estão representando elementos na constelação de outras pessoas, a gente sente no corpo uma dor que aquela outra pessoa está sentindo. Só que a gente não precisa se entregar a isso. Então, como representante em constelação, a gente aprende que a gente pode sentir algumas dores, mas a gente não é aquela dor. E isso é uma lição muito grande, porque muitas vezes a gente se confunde, a gente acha que a gente é a dor, a gente acha que a gente é aquela situação difícil que a gente está vivendo. E a gente vai passando muito tempo nessa situação sem perceber que você só está naquilo, mas você não é aquilo. Se você não descobre o que é que a tua essência está pedindo e deixa isso se manifestar, você vai fazer sempre aquilo no racional. E o racional, ele é muito bom, para ajudar a gente quando a gente sabe aonde a gente quer ir. Então, primeiro eu tenho que sentir, mas o racional ele não vai falar, ele vai dar o caminho estratégico, mas ele não vai falar aonde você deve ir. É diferente. Então, vamos dar um exemplo básico de você dirigir um carro. O carro nunca vai falar para você, guardem essa analogia, porque é para você diferenciar o racional da sua intuição. O carro nunca vai falar para você onde você tem que ir. O carro ele é o seu racional. O carro ele tem tudo o que você precisa para você entrar dentro dele e chegar ao teu destino. Só que o carro não fala para você onde você vai. É você que senta no banco do motorista e fala o destino. Então, muitas vezes, a gente fica tentando terceirizar para o racional aquilo que não é papel dele, é eu querer terceirizar para o carro e sentar no carro e falar assim: agora você me leva em algum lugar, por favor, e você esperar que o carro decida. Ele não está ali para isso. Quem decide é a sua essência, é você como pessoa, é o seu espírito, como você queira chamar. É essa parte que você viu no espelho. E essa parte que começa a fazer um movimento para ajudar você a se encontrar. Então, assim, gente, esse chamado, ele tem um motivo. Quando você ouve o seu chamado, você sabe que o próximo passo está ali logo em seguida. Então, vamos. Ah, eu quero estar aqui, estou na vivência, ok. Você já está fazendo algo para fazer isso que você precisa. Você vai chegar lá. Agora, a gente não pode pensar que você nunca está dando passos para aquilo que você quer. Porque a sensação, muitas vezes, de pessoas que eu atendo e que eu escuto muito é falar: "Ai, parece que eu faço fácil e não estou chegando lá". Mas você já olhou você mesma há 3 anos atrás? Você já viu alguma coisa sobre você? Você já percebeu que você não é a mesma pessoa mais? Você já andou muito. Então, eu quero fazer além, que ótimo, mas você lembre que você hoje já está fazendo além. Lembra disso.